Olá, internautas da Infra, bem-vindos ao Infra FM Talks. Hoje é dia 13 de abril e nós temos um convidado bastante especial, é o Thiago Alves. O Thiago é CEO da Regus Space. Ele vem aí liderando e influenciando na revolução dos espaços de trabalho aí no Brasil. Thiago, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui. E a minha primeira pergunta seria qual é a situação de vacância, né, do coworking na Regus e na Space. Se você pode compartilhar essa informação com a gente. Claro, um prazer estar aqui, Leia, a todos que estão acompanhando, mais uma vez aqui com o pessoal da Infra. Na verdade, vivemos momentos de muitos desafios na economia como um todo, mundial, e também no mercado imobiliário. Hoje nós ainda temos uma vacância bastante pequena nos espaços de coworking da Regus e do Space. A gente não divulga a nível país os números, mas posso falar que a nossa ocupação é bastante sadia, acima da casa dos 85%, mas porque nós já nos preparamos por toda esta crise, né? A vantagem de pertencer a uma organização global é que nós vimos essa crise acontecer na China, em Wuhan, onde as Regus tinham 120 unidades, depois na Itália, com 150 unidades. Então, como lições aprendidas dos meus colegas, nós nos preparamos aqui para poder receber os clientes nesse momento difícil, já sabendo todas as medidas que eram tomadas pelos governos, etc. e tal, e manter, olha que legal, 100% das unidades funcionais durante esse período todo, né? Não é fácil, equipe guerreira, heróis, estão indo lá todos os dias, porque eu tenho muitos clientes que são bancos, empresas de tecnologia, delivery, hospitais, planos de saúde, que são serviços essenciais e que tem que funcionar, e a gente tem que manter as nossas unidades funcionais. Agora, a gente vinha de um crescimento super forte, 2017, 18, 19. 2020 era um ano de uma segunda leva de crescimento. Eu acho que isso provavelmente a gente vai esperar um pouquinho aí esse próximo trimestre. Eu tenho algumas unidades em construção, agora eu tenho 6 obras que estão esperando novas datas. A gente deve estar prorrogando alguns meses a abertura de algumas delas. Mas, novamente, assim, 2020 era uma visão muito otimista para o mercado imobiliário como um todo, inclusive do escritório flexível, e eu acredito muito que pós-crise, né, a gente vai ter um mercado um pouco diferente aí, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Você acha que a gente vai ter uma mudança aí nos modelos de escritórios tradicionais? Com certeza, por quê? Está todo mundo de home forced, né? Está forçado em casa, não é home office. Só que as empresas não prepararam nem política de home office, nem equiparam o espaço corretamente, não estão preocupadas nesse momento com LGPD e outras coisas que podem impactar na experiência de teletrabalho. Então, assim, não é que eu ouvi muita gente dizendo a bola de cristal, né, do empreendedor de palco, não, porque o trabalho vai ser só assim, de casa. Bem, gente, não é bem assim. Primeiro que só 20% das pessoas conseguem fazer home office, e esse número tende a ficar nessa linha mesmo, né? E segundo que home office não é para todo mundo, tem muitas profissões que não conseguem fazer home office. Agora, uma coisa é certa, o futuro dos escritórios é flexível. Por quê? O brasileiro vive e aprende com crise. A gente teve a crise pesada de 14, 15, 16, o mercado imobiliário entendeu que a flexibilidade é o que tira as empresas, quando o assunto é custo, quando o assunto é olhar para o seu ativo imobiliário, é o que ajuda as empresas, que tira a empresa do sufoco. E a gente está passando de novo agora por uma crise econômica mundial, só que dessa vez com o ser humano centrado na crise, só que está impactando o business como um todo. Mais uma vez, todo o custo de ocupação de uma empresa gira em torno de 10% do seu faturamento, seja ela uma indústria, seja ela um escritório pequeno, e isso tende a continuar. Então, se as empresas podem olhar para o seu ativo imobiliário de maneira mais eficiente, voltam a ter essa oportunidade com os escritórios flexíveis. Então, ponto 1, futuro é flexível. Ponto 2, cada vez mais as empresas vão virtualizar algumas atividades que não precisavam ser feitas antes no escritório. Então, vai ter um movimento também de tentar evitar viagens a trabalho, mas você ter empresas geolocalizadas em cidades diferentes, trabalhando em estruturas profissionais, mas utilizando de maneira mais forte as ferramentas tecnológicas, como a que a gente está usando para fazer esse call, como outras que estão crescendo para caramba aí. Só que a gente viu que isso não substitui a interação humana, que as pessoas mais estão sentindo falta de sair, de ver gente, se cumprimentar, de bater um papo. Então, a interação humana vai continuar existindo, é do nosso ser, do nosso DNA, poder
ter esse relacionamento interpessoal. Então, pessoas que apostam de que, não, os escritórios, as mesas vão estar mais espaçadas, de que... Não, agora, o que vai chegar muito em infraestrutura, nos prédios, pessoal de facilities aí, já pode se preparar. Acesso remoto com o celular, você chega lá, pluga teu celular, já entra, não precisa passar na recepção, pega crachá, solta crachá, aquela contaminação cruzada pode ser uma das coisas que a gente tende a evitar. Limpezas, rotinas de limpeza que sejam mais focadas nessa questão nessa questão sanitária, de prevenção, do que a limpeza de correção. A gente tem muita limpeza hoje em facilities de correção. Sujou, limpa. Não, peraí. Vamos prevenir. Né? A gente não era um país acostumado a prevenir, convenhamos. Né? A gente não previne nem dengue em casa, quanto mais isso que está acontecendo agora. Uma outra coisa uma outra coisa que deve acontecer bastante, implementação de tecnologias como elevadores inteligentes já é comum, mas não é em todos os prédios. Então a gente vai ter, quanto menos as pessoas tiverem que interagir com pontos de multi-toque, né, onde as pessoas podem ter ali um múltiplo de contaminação cruzada, isso vai ser uma pegada para agora, pós-crise, já no próximo mês, depois quando voltar. Então quem está assistindo, que for de facilities, já se prepara. E uma outra coisa que é o seguinte, as pessoas estão evitando o deslocamento. Todo mundo viu que você ganha valiosas horas produtivas evitando o deslocamento. Seja ele até o escritório, seja ele até uma reunião. Se você devolver 1 hora por dia por pessoa, no mês são 20 horas. No ano a gente está falando de 140 horas, que é a mesma coisa que um mês produtivo de um funcionário. Então, se você evitar 1 hora de deslocamento por dia de uma pessoa, você ganha um mês a mais de produtividade, que pode ser devolvido para a empresa com produtividade ou para a pessoa com qualidade de vida. Então, eu acho que o movimento, Leia, e aí para encerrar meu conceito, é que a gente não vai ter um movimento tão grande de home office, sim um movimento muito grande de close to home office. As pessoas evitarem o deslocamento, trabalharem em estruturas profissionais, flexíveis, próximas de casa, em squads, do que você fazer todo mundo sair para ir lá na Faria Lima, sentar no headquarter, para no final do dia voltar. Isso gera trânsito, isso gera impacto no meio ambiente, com mais poluição, isso gera contaminação, isso gera aglomeração. Trabalhando nesses squads de maneira mais regional, as empresas tendem a evitar esse tipo de coisa, ganham produtividade, ganham satisfação do usuário, qualidade de vida e, consequentemente, vão estar ganhando aí em valiosas horas dedicadas ao negócio também. Sem dúvida nenhuma, mesmo porque nós vamos precisar no próximo semestre contabilizar todas essas horas, não que elas estejam perdidas, elas não estão porque nós estamos trabalhando, mas a gente vai precisar de uma produção muito maior para poder fazer com que a economia, a gente não perca tanto, né? E até para minimizar aí a recessão. Deixa eu te fazer outra pergunta, eu tenho acompanhado, você tem feito várias lives por aí com lideranças, né, de vários segmentos. Se pudesse fazer um resumo aí do aprendizado dessas lives com esses entrevistados, né? Qual é a percepção deles de momento, o que eles esperam daqui para frente, o que você pontuaria? Interessante esse ponto, porque eu iniciei há uns meses atrás já essa questão de live do bem, e agora parece que virou um movimento de todo mundo, né? Live para falar de coisa positiva. É que eu brinquei, você abre a geladeira, tem uma live hoje para falar da crise, como se reinventar. Assim, a coisa que mais tem hoje é bom conteúdo. Sim. Só que eu comecei a trazer uma visão do empresariado, dos executivos, no sentido de, olha, como você está olhando a saída da crise? Porque olhar durante a crise, o impacto é para todo mundo. Eu já sei que a indústria automobilística não está vendendo, que o residencial não está vendendo, que o supermercado... A gente já sabe que o impacto é da economia como um todo. Eu quero saber o pós. Como que a gente sai, como pode se ajudar. Então, eu tive a oportunidade de sentar com grandes líderes do mercado de hotelaria, da indústria automobilística. Essa semana eu vou sentar com um grande líder de uma empresa de tecnologia para discutir esse futuro. E a visão de todos é mais ou menos igual. Essa não é uma curva em V, igual a gente está achando que é tipo, entra na crise e sai. Tem uma nova economia vindo aí, não é a nova economia do passado até março. É uma economia que está por vir e vai mudar uma série de padrões de consumo das pessoas e que isso vai fazer com que empresas se reinventem. Por exemplo, quando você compra um carro, o que você vai reinventar na hora de comprar um carro? Se realmente você tem a necessidade daquele deslocamento diário ou não, do carro, da tua política de trabalho, se é mais flexível, menos flexível, se o carro é para a família, não é, se ele vai... Por exemplo, a gente está numa crise centrada no ser humano. Então faz sentido, a partir de amanhã, eu vou comprar um carro novo, vou comprar um carro que polui o meio ambiente e que volta a trazer um problema para o ser humano, ou eu já vou com uma alternativa mais sustentável? Então, uma série de
de fatores que antes eram discussões existenciais devem vir agora e trazer uma experiência centrada no usuário para uma tomada de decisão agora, pós-crise. Então, todo mundo que eu tenho conversado não acredita que a curva é em V, acredita que a curva é mais ou menos em W, ou seja, ela vai cair, a gente vai sentir uma retomada. Essa retomada vai ser de alguns mercados, vai ter uma outra queda, porque existe uma questão muito forte sendo discutida do rebote, né? O rebote do impacto, que quando você tiver uma pessoa contaminada, pode contaminar outras milhões de pessoas. Então, quanto tempo leva para a economia se reabrir? Lembrando que a gente está fechado como país, aeroportos, tudo. Quanto tempo leva para considerar que o mundo está livre da pandemia? Então, isso é um W. O quanto tempo dura esse W, aí é muito futurismo para colocar aqui. Mas, quanto mais rápido ele passar, é melhor para a gente, é melhor para a economia como um todo. Então, as empresas que estão se programando para um pico de curto prazo, mais uma crise, depois uma retomada forte, são as empresas que vão sair mais fortes. Então, esses executivos têm trazido essa visão que é bacana, uma coisa que eu não tinha imaginado. Eu estava trabalhando com a curva em V ou em U, né, caindo e depois já retomando, e na verdade não é assim. Por isso que eu tenho forçado muitas pessoas no mercado imobiliário a repensarem as suas negociações, para que as negociações sejam de longo prazo. Né? Não seja aquele negócio, por exemplo, esses dias eu sentei com um proprietário de imóvel e falou para mim, não, eu te dou desconto em março, abril e maio, e você me paga 2 vezes, junho, julho e agosto. Eu falei, cara, você me entendeu. A crise não vai fazer eu faturar o dobro em junho, julho e agosto. Né? Eu preciso pegar isso que eu vou pagar agora e eu não vou no contrato. É diferente. Então, tem gente que parece que não entendeu muito o impacto econômico da crise. Infelizmente, alguns mercados, principalmente o mercado imobiliário, tendem a sofrer muito com isso. Né? Por exemplo, a gente pega serviços de vigilância, manutenção, limpeza. Às vezes o pessoal não está trabalhando normal porque tem que ser normal. Gente, o novo normal vai ser diferente. A forma como as pessoas vão acessar os prédios vão ser diferente. E as empresas têm que estar preparadas para isso. Muito bem. Eu agradeço. Se você quisesse deixar uma mensagem final aí para os nossos internautas, para a nossa audiência de Facilities, o que você diria? Claro. Pessoal, profissionais de Facility Management, né? Eu como um representante desse mercado, né? Iniciei minha carreira, fiquei quase 20 anos em Facilities. Hoje eu ainda estou envolvido, de certa forma, no mercado de Facilities, mas muito mais focado na área imobiliária, na Regus, no Space, no mercado de escritório flexível. Quero falar para vocês que agora chegou a hora de mostrar para que veio o profissional de Facilities. Nunca antes foi tão necessário demonstrar uma habilidade na gestão profissional de ativos imobiliários, aliado com uma gestão de custo profissional e com ser humano focado no centro do empreendimento. Então, usem a oportunidade para se desenvolver, usem a oportunidade para se capacitar e, ao mesmo tempo, para pensar como vai ser o Facility 5.0, né? Passada essa crise como um todo. É igual eu disse, eu acabei de sair de uma live, entrar aqui nessa com a Infra, onde a gente estava falando o seguinte, pessoal, ninguém vai deixar de comer no futuro. Os prédios não vão pegar fogo, as lajes vão continuar existindo, vão continuar tendo empresas, só que o perfil de ocupação, o perfil de consumo vai ser diferente. Então agora é a hora do profissional de Facilities entender qual que é esse novo perfil de consumo, esse novo perfil de ocupação dessa economia nova que vai surgir no período pós-crise. Muito bem. Thiago, muito obrigada pelo seu tempo. Foi muito rico aqui a conversa com você. Fica bem, se cuida, fica com Deus e muito boa sorte aí nas suas lives e também no seu dia a dia profissional, tá bom? Obrigadão. Muito obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.